O Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade do projeto de lei das telecomunicações aprovado às pressas no Senado. Os senadores estiveram hoje no Supremo Tribunal Federal para conversar com a presidente da Casa, ministra Carmen Lúcia. A reunião foi a portas fechadas. Os senadores entraram com um mandado de segurança pedindo que a ministra suspenda o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações. A proposta foi aprovada pelo Senado no último dia de trabalho e será encaminhada para ser sancionada pelo presidente Michel Temer. O projeto que veio da Câmara foi aprovado em tempo recorde pelo Senado. O texto passou apenas por uma comissão temporária, sem passar por comissões importantes, como a de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. E como foi aprovado em caráter terminativo, o projeto sequer foi a plenário. Permitir que a sociedade tivesse dado contribuições maiores na discussão desse tema teria sido vantajoso. Não me parece algo bom, não me parece algo próprio de um regime democrático como o brasileiro, que se aprove coisas assim de um dia para o outro, projetos dessa relevância sem discussão adequada. A tramitação acelerada da proposta é o principal questionamento dos senadores. É um escândalo, né, de lesa pátria e, portanto, nós estamos querendo o quê? Com este recurso, para que este processo seja discutido mais amplamente e que seja discutido no plenário do Senado Federal, às claras, aberto com todo mundo. O projeto que altera a Lei das Telecomunicações é um presente para as operadoras de telefonia. Perdoa a dívida de multas dessas empresas, que hoje somam cerca de 20 bilhões de reais. Uma anistia como essa é um absurdo. E é um absurdo por quê? Porque ela produz uma coisa que a gente chama de risco moral. O que significa isso? Significa que se hoje se dá uma anistia para multas que foram aplicadas porque essas empresas não cumpriram com suas obrigações, dá-se uma mensagem para o futuro que nunca será necessário cumprir obrigação alguma. As operadoras ainda ficariam com patrimônio relativo à telefonia no país, como redes de cabos, torres, antenas, equipamentos e até imóveis. Tudo isso pode passar dos 100 bilhões de reais. Veja uma comparação. É como se o Departamento de Trânsito perdoasse as multas de alguns motoristas e ainda desse um carro de presente, sem deixar claro a contrapartida. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, só tem elogios à nova lei e nega que houve rapidez na aprovação. Depois de mais de 2 décadas, a lei precisava ser modernizada. Foi modernizada. Esse recurso ele será votado, evidentemente, no início de fevereiro e não tenho nenhuma dúvida que será aprovado. Kassab tem uma relação próxima com as empresas. Escolheu para o seu gabinete o executivo André Borges, um ex-funcionário da Oi. O ministro também cedeu à pressão das telefônicas que querem adiar o desligamento do sinal analógico de transmissão das TVs brasileiras. Quem paga é a população e vai ficar sem um sinal de qualidade. O presentão de Natal bilionário para as operadoras é tão generoso que cobriria com folga o rombo da Previdência este ano. Para a senadora Vanessa Graziotin, o projeto vai na contramão do que quer a sociedade. Exigem-se o sacrifício do trabalhador, 49 anos de contribuição é o que determina o projeto da reforma previdenciária, o congelamento de todos os gastos públicos para entregar de mão beijada às empresas privadas mais de 100 bilhões de reais. Isso é muito grave. Uma perguntinha. E não me levem a mal. Eu quero saber o seguinte. Primeira perguntinha. Qual a diferença disso, dessa doação, desse dinheiro que a União, os cofres públicos estão abrindo mão para as telefônicas, o patrimônio todo de bilhões? Qual a diferença disso para a Lava Jato? Qual é a diferença? É que esse absurdo, esse crime de lesa pátria tem o aval do Congresso Nacional. E eu quero saber, eu vou dizer segunda-feira aqui, os nomes
dos senadores e deputados federais de Rondônia que votaram nessa barbaridade. Vou dizer aqui, porque não adianta vir aqui em Rondônia, dar abracinho, beijar a criancinha e depois lá em Brasília votar contra o país. Aí não merece o meu respeito. Não merece. Segunda perguntinha. Onde está, com todo respeito, onde está a Rede Globo nesse momento? Onde está? Que relação existe com as empresas de telefonia? Contratos de publicidade? Porque contrato de publicidade? Não sei. Eu estou só levantando assim, porque é o seguinte, a Rede Globo está silente, está quieta. Por que ela não se une à Record nesta luta para evitar esse esbulho ao país? De novo eu pergunto, qual a diferença disso que o Ministério das Comunicações, com o aval do governo até aqui e com a assinatura dos deputados e senadores, qual é a diferença para a Lava Jato? A única diferença é que foi dado um manto de legalidade naquilo que fede a imoralidade. SIC News. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde.